Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente, o seu professor de física. E hoje iremos entender um pouquinho sobre a terceira lei de Newton. Ela parece a lei de Newton mais fácil de todas, mas ela tem alguns detalhes que, se a gente não atentar, a gente vacila na hora de resolver uma questão. Para começar, a terceira lei de Newton, o enunciado diz assim: toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Intensidade é um valor numérico, é um módulo. Por exemplo, apliquei uma força na parede, dei um murro na parede. Essa força foi de 20 newtons. Ave Maria. Então, esse 20 newtons, esse 20 é o módulo, a intensidade da força que eu apliquei na parede. Toda ação tem uma reação. Se eu apliquei uma força na parede, a parede devolveu a mesma força na minha mão. Por isso que tem a mesma intensidade. A força que eu bati na parede, a parede devolveu na minha mão. Mesma direção. Se eu bati na horizontal, ela devolveu na horizontal. Só que, sentidos opostos. Se eu bati da direita para a esquerda, ela devolve da esquerda para a direita. Todo mundo decora a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, desse jeito. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Quais são os detalhes que tem nessa terceira lei? Para que duas forças formem um par de ação e reação, elas têm que ter a mesma natureza. O que é isso, a natureza? Ou elas são forças de campo, por exemplo, campo gravitacional, força-peso. Campo elétrico, tem lá força elétrica. Campo magnético, tem lá força magnética. Ou elas são forças de contato. Ou forças de campo, ou forças de contato. São as duas naturezas que a gente tem aqui. Contato pode ser a força de atrito, a força normal. São forças que você precisa tocar para que ela aconteça. Força de campo, ela pode acontecer à distância. E as forças, o par de ação e reação, eles atuam em corpos diferentes. E por isso, eles não podem se anular. Não tem como eu dar um murro na parede e a parede devolver na minha mão e a gente conseguir anular esse murro e eu não sentir nenhuma dor. Pelo fato da ação atuar no corpo e a reação atuar em outro corpo, não dá para uma anular a outra. Dá para anular quando duas forças atuam no mesmo corpo, igual um cabo de guerra. Eu puxei o cabo de guerra para cá, você puxou para lá. E nossas forças são iguais, elas se anulam e a gente pode permanecer ali em repouso, em equilíbrio estático. Mas quando as forças atuam em corpos diferentes, elas não podem se anular. E aí vem uma pergunta: será que a força peso e a força normal formam um par de ação e reação? Não, não formam. Sabe por quê? Imagine aqui esse livro sobre a mesa. A força peso é uma força que a Terra faz no livro, puxando o livro para baixo, para o centro da Terra. E a força normal é uma força que a mesa faz no livro, empurrando o livro para longe dela. Então repare que tem uma força da Terra no livro, uma força da mesa no livro. As duas forças, peso e normal, atuam no mesmo corpo, no livro. E elas se anulam, o livro fica ali paradinho, quieto, sossegado. Mesma coisa se eu pensar na mesa com a Terra. A Terra puxa a mesa com a força peso para o centro dela. E ao mesmo tempo a Terra, onde a mesa está tocando, empurra a mesa para cima dela. Como as duas forças atuam no mesmo corpo, que é a mesa, elas se anulam e a mesa fica quietinha. Então, força peso e força normal não formam par de ação e reação por vários motivos. Primeiro, atuam no mesmo corpo e se anulam. Beleza. Força peso é uma força de campo. E a força normal é uma força de contato. Elas não têm a mesma natureza. Apesar de, no plano horizontal, elas terem o mesmo módulo, né, a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos contrários, até aqui tudo bem. Mas elas têm naturezas diferentes, já não pode ser ação e reação, e atuam no mesmo corpo e acabam se anulando, já não pode ser ação e reação. Então, esse é o motivo porque a força peso e a força normal não formam par de ação e reação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, dá um like e aproveita, vai lá no Instagram e segue a nossa conta do Física em Movimento. Até a próxima dica do físico, se Deus quiser.